Então vamos ver aqui. Página 159, exercício 13. Aqui é assim, y igual a x quadrado menos 1, x quadrado mais 1. Falou o seguinte, olha gente, determinar os pontos críticos da função dada, indicar se os que são de máximo e os que são de mínimo, determinar o intervalo em que a função é crescente e decrescente. Então vamos ver aqui. Essa função aqui, determinar os pontos críticos, né? Essa função em particular, dá para você fazer um negocinho aqui para ela ficar mais simples. Sabe qual que é? Você pode fazer assim, quer ver? Pode fazer um pouquinho de mágica aqui, que é assim, quer ver? Vou te explicar. A ideia minha é fazer aparecer o denominador lá no numerador. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar o mais 1 que eu preciso, ali tem o menos 1 que já estava lá, e aí eu vou colocar para compensar esse mais 1, eu coloco o menos 1, de modo que esse vermelho forma o que a gente chama de uma forma de zero. É uma forma de você escrever o número zero, é escrever mais 1 menos 1, mais 2 menos 2, mais 7 menos 7 e assim por diante. Isso é uma forma de zero. O que eu ganho com isso? Eu ganho com isso que eu vou ter uma escrita mais simples, né? Que eu posso colocar esse denominador para esse e para... Porque isso aqui dá menos 2, né? Então eu vou colocar esse denominador para esse, vai ficar x quadrado mais 1 dividido por x quadrado mais 1, depois menos 2 dividido por x quadrado mais 1. Esse aqui eu posso cancelar com esse, e aí a minha função já fica escrita assim agora, ó, 1 menos 2 dividido por x quadrado mais 1. Esse é o mesmo y anterior, só que escrito de outro jeito. Bom, eu tenho menos x para mexer com ele, né? Eu tenho menos x para lidar. Eu quero saber aqui onde é que estão os pontos críticos. Então eu vou tentar descobrir onde é que a derivada dá zero. A derivada é zero para x igual a quanto? Ora, vamos encontrar a derivada, né? A derivada aqui é você derivar em relação a x isso que está aqui, que é 1 menos 2 dividido por x quadrado mais 1. É isso. Só que a derivada de 1 dá zero e você vai ter que derivar isso aqui, né? Então, agora vai ficar assim então, a mesma coisa que derivar em relação a x é menos 2 dividido por x quadrado mais 1. Por que isso? Porque a derivada desse 1 dá zero. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui para eu derivar eu tenho que usar a regra do quociente, né? Para eu não usar a regra do quociente, eu posso fazer como? Eu posso levar esse x quadrado para cima, mais 1, desde que o expoente lá em cima fique sendo menos 1. E aí eu fico tendo assim, ó, derivada em relação a x de menos 2, x quadrado mais 1 menos 1. Aí alguém pode falar, não gosto muito disso não, prefiro derivar usando a regra do quociente. Tudo bem, gente, vai dar a mesmíssima coisa. Tá bom? Não se esqueça que você tem que usar a regra da cadeia aqui. Aqui você não precisa de regra da cadeia. Então você vê o que é mais interessante. Se você for... Vou fazer dos dois jeitos então, vai. Se você for derivar isso aqui, aí isso aqui seria o seu u, né? U. A variável intermediária seria u. Então como é que seria assim? A derivada de u elevado a menos 1. O menos 1 ds, multiplicando esse 2 aqui, vai ficar assim, ó, 2 vezes o u, que no caso aqui é x quadrado mais 1, é elevado a menos 1, menos 1, que vai ficar sendo elevado a menos 2. E depois tem que multiplicar pelo du dx, que é a derivada disso aqui em relação a x, que dá 2x. Veja que aqui eu já terminei já, ó, a derivada aqui já vai ficar, eu volto esse aqui lá para baixo, vai ficar assim 4x dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Eu derivando usando a derivada de potência, fica desse jeito. Agora, se você resolver derivar assim, ó, aí aqui você vai ter que fazer assim. Vou te mostrar. Você vai ter que escrever assim, ó, derivada da primeira
Então é derivada em relação a x do menos 2, vezes a segunda, que é o x quadrado mais 1, depois menos a primeira ali é o menos 2, multiplicado pela derivada em relação a x da segunda, que é a derivada do x quadrado mais 1. E isso aqui, tudo dividido pelo quadrado da segunda, que é dividido tudo por x quadrado mais 1 ao quadrado. A derivada do menos 2 é zero, então vai ficar zero multiplicando por isso aqui. Então isso aqui dá zero. E a derivada de x quadrado mais 1 dá 2x. Então, no final das contas, você vai ficar com... Olha aqui, ó, menos com menos dá mais, ficou 2 vezes 2 dá 4x. Entendeu? Dá no mesmo lugar. Você escolhe qual caminho que você acha mais interessante. Você não pode usar a derivada lá no começo direto, pode não? Pode. Pode. Lá, sem precisar fazer esse mais 1, menos 1? Pode. Pode. Quer ver como é que fica ela? Ó, se for derivar aqui sem precisar do mais 1 do menos 1, aí fica assim, ó, derivada em relação a x do x quadrado menos 1 dividido por x quadrado mais 1. Então vai ser assim, vamos anotar aqui de vermelhinho, ó. A derivada em relação a x da primeira, que é x quadrado menos 1, vezes a segunda, que é x quadrado mais 1, depois menos a primeira, que é x quadrado menos 1, multiplicado pela derivada da segunda, que é a derivada de x quadrado mais 1, dividido tudo isso pelo quadrado da segunda, que é x quadrado mais 1 ao quadrado. Agora vamos lá. A derivada disso aqui em relação a x dá 2x, e a derivada disso aqui em relação a x dá 2x também. Então, no final das contas, ficou assim, 2x, que multiplica x quadrado mais 1, menos x quadrado menos 1, que multiplica 2x. Tudo isso dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Agora aqui tem umas continhas para você fazer, né? Ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então vai ficar assim, 2x ao cubo, ó, 2x ao cubo, depois vai 2x vezes 1 dá 2x, ó, mais 2x, depois aqui, ó, 2x vezes x quadrado dá 2x ao cubo, menos, dá menos, né, menos 2x ao cubo, e depois aqui dá menos 2x, com esse menos dá mais 2x, ó, vai ficar mais 2x. Dividido aqui por x quadrado mais 1 ao quadrado. Esse aqui cancela com esse, fica 2x com mais 2x, que dá 4x, dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Hein? Veja bem, agora para eu encontrar ponto crítico. Ponto crítico é quando o y' igual a zero. Ora, mas o y' é isso que você acabou de encontrar aqui, ó. 4x dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Quando é que isso aqui dá zero? Gente, quando é que um quociente dá zero? É, só quando o numerador for zero, né? Você olha para o numerador lá. Então isso aqui implica que o 4x dá zero, de onde você vai retirar que o x vale zero. Então x igual a zero é um ponto crítico. Portanto, x igual a zero é um ponto crítico. Ele pediu também para você dizer onde a função era crescente, onde era decrescente, e também classificar o ponto crítico, se era ponto de máximo, se era ponto de mínimo. O que você vai fazer então? Olha só. Primeira coisa, se eu for estudar o sinal dessa função aqui, gente, nem sempre você estará diante de uma reta, uma parábola, que você sabe o formato do gráfico. Mas será que você realmente precisa saber o formato do gráfico para você analisar isso aqui, x quadrado mais 1 ao quadrado? Eu quero saber quando é que isso aqui é positivo e quando é que isso aqui é negativo. Porque onde a derivada... Opa, tem uma linhazinha aqui, né?
Onde a derivada for positiva, o meu gráfico será crescente, a minha função será crescente. E onde a derivada for negativa, a função será decrescente. Eu pergunto a você, quando é que isso aqui vai ser positivo e quando é que isso aqui será negativo? Pense um pouquinho. Se o x for menor que zero, acontece o quê? Vai ficar negativo. Por quê? Mas aí o denominador não conta? O denominador vai ficar negativo e o numerador positivo vai ficar negativo. Fala de novo? O numerador vai ficar negativo e o denominador vai ficar positivo. Mas, tem certeza? Vamos lá. Qual é o valor de x que faz com que o denominador seja negativo? Não tem. Porque se você pegar qualquer número negativo, quando ele for elevado ao quadrado, ele fica positivo. Se você pega esse número positivo e adiciona 1, ele continua positivo. Se você pega e eleva ao quadrado de novo, vai ficar positivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o denominador, ele é sempre positivo. Então, eu só tenho que analisar o numerador. O denominador é sempre positivo. Agora, o numerador será positivo, ou será maior do que zero, se o x for maior do que zero. E será menor do que zero. E será menor do que zero se o x for menor do que zero. Não importa, aqui embaixo vai ficar sempre positivo. Então você tem aqui também que o y' será menor do que zero se o x for menor do que zero. Isso quer dizer o seguinte... Olha só, aqui está o zero. Quer dizer que se eu estiver à direita do zero, ela é crescente. Se eu estiver à esquerda do zero, ela é decrescente. Pelo teste da primeira derivada, eu já sei que esse aqui é um ponto de mínimo, porque a esquerda é decrescente e a direita ela é crescente. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. Né? Pelo teste da primeira derivada, esse aqui vai ser um ponto de mínimo. E qual é o valor mínimo? O valor mínimo. O valor mínimo é quando, o que acontece, né, com a função quando você fizer o x igual ao ponto crítico. Então, se o x for igual a zero, o y é aquilo lá, ó, x quadrado menos 1 dividido por x quadrado mais 1, quando x igual a zero. Se você colocar o x igual a zero aqui, vai ficar menos 1, né? Vai ficar 0 ao quadrado menos 1 dividido por 0 ao quadrado mais 1, que dá menos 1 dividido por mais 1, que dá menos 1. Ou seja, acabei de descobrir que o ponto D mínimo é menos 1. O ponto D mínimo é menos 1. E o ponto, o valor que faz isso acontecer é o zero. Pronto. Agora, vem cá. E o que acontece? Sim, se você for olhar isso aqui no gráfico, não faço a menor ideia de como é que é esse gráfico aqui, mas as informações que eu tenho até o momento me traz até o seguinte, olha, a minha função é essa aqui. Essa função se anula quando o x for mais 1 e quando o x for igual a menos 1. Tanto mais 1 quanto menos 1 vai fazer um zero aparecer no numerador aqui, dividido dá zero. Então tá assim. E aqui eu tenho que no menos 1 é o valor mínimo. Então eu não sei como é que é o gráfico desse negócio aqui, mas eu sei que ele passa por aqui assim, ó. Tá bom? Se você quiser saber mais informações, aí você tem que olhar para a derivada segunda. A derivada segunda é que vai dar informações a você sobre concavidade, né? Se a boca dela é para cima, se a boca é para baixo. É só você lembrar da parábola. Isso aqui, por exemplo, a derivada segunda aqui dá positiva. E se você tiver assim, a derivada segunda dá negativa. Então, você deriva duas vezes. No lugar onde você tiver a derivada segunda dando positiva, você vai ter a concavidade para cima. No lugar onde você tiver a derivada segunda dando negativa, você vai ter a concavidade para baixo. Então, você teria que derivar essa função aqui mais uma vez. Ele não pediu isso, né? Ele não pediu isso. Seria algo a mais que a gente estaria fazendo se fosse para a gente saber com relação à concavidade. Aí, de repente, você encontra o seguinte, que, ó, que à direita do zero
ela tem concavidade para cima, vamos supor que vai até um certo valor aqui, e depois a concavidade vira para baixo. Não sei se é assim, não sei. E depois, a esquerda, aqui a concavidade para cima, depois vira para baixo. Aí você vai ter um aspecto melhor do que acontece com o seu gráfico, né? Olha aí, pessoal. Foi de encontro ao que a gente comentou ali anteriormente, né? Então, você tem um certo momento aqui, eu não sei, eu acho que está aqui perto do -2, ó. Não, eu acho que vai ser aqui no -1 e no +1. Vê se... enfim, visualmente não dá para a gente concluir nada, né? Nós podemos apenas conjecturar. Eu conjecturo que a concavidade vai ter a boca para cima, aqui, sei lá, de -1 até +1, mas eu acho que não chega a -1 até +1 não. Eu acho que deve ser só de uma faixinha aqui. Aqui a boca é para cima. E chega um lugar aqui, no ponto de inflexão, que a boca dela vai ficar para baixo. Esse limite igual a 1, nós até tínhamos como prever ele. Se você olhar para essa função aqui, mandando o x para mais infinito, isso aqui vai para 0. Então o limite vai ser +1, tanto à direita quanto à esquerda. E aqui está o gráfico da função, ponto crítico no 0, com valor mínimo -1, como nós havíamos previsto. Oi. Tem. Na verdade, para essa função aqui, nós tentamos encontrar onde é que a derivada segunda se anula. No ponto de inflexão, a derivada segunda dá 0. Veja bem, no ponto de inflexão a derivada segunda dá 0. Mas, se a derivada segunda for 0, não significa que o ponto é de inflexão. Perceba a diferença? A derivada segunda dá 0 se o ponto for de inflexão. Mas, se a derivada segunda for 0, não necessariamente o ponto é de inflexão. Tá muito parecido, né? Eu tenho assim, ó, que se o x0 é ponto de inflexão é onde a concavidade muda, né? Então a derivada segunda dá 0. Só que isso daqui não vale. Se a derivada segunda num ponto dá 0, não necessariamente o ponto é de inflexão. Vou te dar um exemplo. Pega y igual a x elevado à quarta. Y igual a x elevado à quarta. Se você for olhar para a derivada disso aqui, vai dar 3x elevado ao cubo. Perdão, você tem razão. 4x elevado ao cubo. Isso aqui será igual a 0 se x igual a 0. Agora continua derivando. Ó, derivada segunda. A derivada segunda dá 12x ao quadrado, né? 12x ao quadrado. Note que a derivada segunda no ponto 0 dá 12x elevado, 12 vezes 0 elevado ao quadrado dá 0. No entanto, x igual a 0 não é ponto de inflexão. Não é ponto de inflexão de y igual a x à quarta. O gráfico de y igual a x à quarta, ele é assim. Não muda de concavidade. É para cima o tempo todo. Então, quando nós vamos buscar pontos críticos, nós buscamos entre os pontos que a derivada segunda dá 0. Mas para você mostrar que ele é ponto crítico, ponto de inflexão, você tem que mostrar que de um lado a derivada tem uma inclinação e do outro ela tem outra. Aí é que você mostra que esse ponto aqui é ponto de inflexão. Percebeu a diferença? Ó, se é ponto de inflexão, necessariamente a derivada segunda dá 0. Se a derivada segunda dá 0, não necessariamente é ponto de inflexão, mas pode ser. Como é que eu vou descobrir? Eu vou olhar a concavidade de um lado e de outro, se é para baixo, se é para cima. Eu vou precisar de olhar para o aspecto do gráfico.
Então, pessoal, olha só, sobre derivada segunda, vocês devem se lembrar disso aqui, ó. Que você vai, do mesmo jeito que antes, você vai estudar o sinal da derivada segunda. Aí você vai ter o seguinte, onde a derivada segunda for positiva, a boca, a concavidade é para cima. O nome certo disso aqui é convexo, né? E o outro é côncavo. Mas a gente fala boca para cima, boca para baixo, todo mundo entende. Então vamos falar assim. Aqui, ó, menos. Isso aqui eu estou falando para a derivada segunda. Então, você primeiro vai ter que encontrar a derivada segunda aqui. A derivada segunda, bom, a derivada aqui é uma regra da cadeia. Regra da cadeia não, regra do quociente. Você vai derivar. Deixa eu colocar coloridinho, vai. Você vai derivar aqui o 4x, derivada da primeira, vezes a segunda, que é x² mais 1 ao quadrado, menos a primeira, 4x, opa, esse aqui é preto, menos a primeira, que é 4x, multiplicado pela derivada da segunda, que vai ser a derivada de x² mais 1 ao quadrado, dividido pelo quadrado da segunda, que é o quadrado de x² mais 1 elevado à quarta. O quadrado de x² mais 1 elevado ao quadrado, que dá x² mais 1 elevado à quarta. Eu quero saber onde é que a derivada segunda dá zero, então eu só me interesso pelo numerador, né? A derivada aqui em si vai ficar assim, ó. A derivada de 4x dá 4, e aqui vai ficar 4 vezes x² mais 1, depois menos 4 vezes. Bom, vamos lá. Como é que deriva isso aqui? Usando a regra da cadeia. Desce o expoente. Muito bem. Muito bem, exatamente isso. Esse vermelhinho é a derivada, dividida aqui por x² mais 1 elevado à quarta. Não é muito interessante você desenvolver essas multiplicações. Se possível, coloque alguma coisa em evidência. Aqui você pode colocar o x² mais 1 em evidência. Aqui tem um 2. Pronto, agora vai ficar tudo certo. O pretinho continua lá 4x. Beleza, é isso mesmo. Agora eu vou continuar colocando aqui o x² mais 1 em evidência, já que eu tenho duas cópias dele ali. Então, se eu colocar o x² mais 1 em evidência, vai sobrar para mim, aqui vai ficar assim, ó, 4 vezes x² mais 1. Agora, esse aqui saiu, né? Eu já coloquei ele em evidência, então ficou 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. X vezes x dá x². Vai ficar, então, assim, menos 16x². Veja, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, x vezes x dá x². E aqui, esse aqui eu coloquei em evidência, então ele está aqui do lado de fora. Tudo isso dividido por x² mais 1 elevado à quarta. Bom, eu posso tirar um desse daqui com um desse daqui, vai ficar 3, né? Aqui eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse. E aí nós vamos ficar só com isso aqui, ó, 4x² mais 4 menos 16x² dividido por x² mais 1 elevado ao cubo. Bom, e eu quero que isso aqui me dê zero como resposta, que eu quero saber qual é que a derivada segunda vai dar zero. A derivada segunda vai dar zero se o numerador for zero. Não preciso me preocupar com o denominador. Então, no caso aqui, eu preciso que o 4x² mais 4 menos 16x² dê zero como resposta. Então, se eu levar esse pessoal para lá, aí eu vou ficar assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que se eu colocar assim, 4 igual a 16x² menos 4x², e 16 menos 4 dá 12, né? Vai ficar assim, 4 igual a 12x². Isso aqui implica que 4 dividido por 12
igual a x quadrado. Aqui eu posso simplificar, dá 1, 12 por 4 dá 3. Então eu cheguei nisso aqui, que x ao quadrado igual a 1/3. Consequentemente, eu tenho que o x pode ser ou mais ou menos a raiz de 1/3. Ou seja, isso aqui é mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Então tá bom. Mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Agora, isso aí é o meu candidato a ponto de inflexão. Nós já vimos no gráfico ali que ele será o ponto de inflexão, mas vamos ver se eu não tivesse aquela informação lá, como é que eu poderia concluir que isso aqui era ponto de inflexão? Eu preciso de estudar o sinal de y duas linhas. Eu preciso estudar o sinal de y duas linhas. Gente, para eu saber quando é que o y duas linhas é positivo ou negativo, eu só tenho que olhar cá para cima. Porque esse de baixo aqui, não importa, quando você elevar ao quadrado, vai dar positivo. Então quem vai mandar no sinal é só quem está lá em cima. Eu tenho que olhar só para essa expressão que está aqui. Eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Vamos subtrair logo aqui, 16 menos 4 dá 12, né? Vai ficar assim, ó, menos 12x quadrado mais 4. Pensa nessa função aqui, g de x igual a menos 12x quadrado mais 4. Quando é que essa função vai dar zero? Então eu vou descobrir onde é que o gráfico cruza com o eixo x. Quando é que g de x igual a zero se menos 12x quadrado, mais 4 der zero. Tá bom, então. Agora é aquela mesma história. Eu passo 12 para lá, passo 12x quadrado para lá, passo 12 dividindo, vai ficar assim, x quadrado igual a 4 dividido por 12. Então aqui tenho que o x igual a mais ou menos a raiz de 4 dozeavos, que vai dar 1 sobre raiz de 3. Que é o mesmo que eu tinha feito aqui em cima, né, moçada? Aqui, tá pronto. Agora, essa função aqui, ela não tem a concavidade voltada para baixo, em uma parábola. E olha só, aqui eu tenho menos 1 sobre raiz de 3, e aqui eu tenho mais 1 sobre raiz de 3. A concavidade é para baixo, então ela é assim. Você precisa estudar o sinal da derivada. Então, essa aqui é positiva, essa aqui é negativa, e essa aqui é negativa. Isso quer dizer que aqui, onde a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Onde a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Então, se aqui é para cima e ali é para baixo, aqui é ponto de inflexão mesmo. E aqui também a concavidade é para baixo, porque aqui é negativo. Então, eu tenho todas essas informações, ó. Se você juntar agora todas essas informações, você consegue fazer um gráfico bonitinho, né? E leve em conta também o limite. Porque você veja, essa função aqui, y igual a 1 menos, como é que nós encontramos ali? 2 dividido por x quadrado mais 1, essa função aqui é a função original. Se você mandar o x ou para mais infinito ou para menos infinito, ela vai para 1. Porque isso aqui, ó, vai para 0. Bom, eu não sei que hora que o áudio acabou ali, já troquei de bateria, mas para a gente não perder a explicação, eu vou, para garantir, eu vou explicar de novo só aqui rapidamente a ideia, né? E aí a gente passa para o próximo. Olha só, nós encontramos que a função derivada era 4x dividido por x mais 1 quadrado. Eu quero descobrir onde que estão os pontos de inflexão e se existe ponto de inflexão, e descobrir também onde a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo. Bom, para isso eu vou analisar a derivada segunda. A derivada segunda é a derivada dessa função que foi colocada aqui. Essa função tem um quociente aqui, né? Eu vou derivar isso aqui assim, usando a regra do quociente. Derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, derivada da segunda. Aqui faltou colocar uma linhazinha aqui para avisar que é derivada, dividido pelo quadrado da segunda, que é o quadrado dessa que está aqui, que dá elevado à quarta. Bom, derivando o vermelhinho aqui, a derivada de 4x dá 4.
E a derivada desse vermelhinho aqui é uma potência. Usando pela regra da cadeia vai ficar 2, o 2 desceu, ficou a base, subtrai 1 lá em cima, e depois multiplica pela derivada da base. A derivada da base é 2x. Bom, esses que estão anotados na cor preta aqui eu não mexi neles, só na cor vermelha. Agora você repare que tem x² mais 1 aqui e aqui. Eu vou colocar o x² mais 1 em evidência, vai ficar desse jeito. E agora o que sobra aqui, aqui tinha expoente 2, vai ficar com expoente 1, vai ficar 4x² mais 1. E aqui vai ficar 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, está aqui. E o x vezes o x aqui dá x ao quadrado. Esse termo não está mais aqui porque ele foi colocado em evidência. Então ficou apenas assim. Quando você multiplicar 4 vezes x² dá 4x², 4 vezes 1 dá 4, menos o 16x². Eu quero saber quando é que a derivada segunda dá zero. A derivada segunda dá zero se o numerador for zero. Se o numerador for zero, eu tenho que essa expressão aqui será igual a zero. Agora, se eu quero descobrir que x que vai fazer isso acontecer. Se eu passar o 16 e o 4 para lá, vai ficar mais 16 menos 4. 16 menos 4 dá 12, vai ficar 12x². Esse 12 vem dividindo, vai ficar 4 dividido por 12, igual a x². Dividindo o numerador e o denominador por 4, vai ficar 1 lá em cima e 3 aqui embaixo. Ficou x² igual a 1/3. Então, o x igual a mais ou menos a raiz de 1/3, que é mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Você extrai a raiz de 1 e extrai a raiz de 3. Pronto. Isso aqui é o valor que anula a derivada segunda. É o meu candidato a ponto de inflexão. Eu só preciso saber se as concavidades nesse ponto mudam, né, para saber se é ponto de inflexão. Para isso, eu tenho que estudar o sinal da derivada segunda. Tem que saber quando é que ela é positiva e quando é que ela é negativa. Só que, por sorte, olha só, não tenho que me preocupar com o denominador, porque o denominador sempre será positivo. Qualquer x que você colocar aqui, ele vai te dar como resposta um número positivo. Então, quem vai mandar no sinal é o numerador. Eu tenho que analisar só o numerador. Então, olhando aqui para o numerador, que é 4 menos 16 dá 12, aqui fica menos 12x² mais 4, eu preciso analisar essa função aqui, quando é que ela é positiva, quando é que ela é negativa. Para isso, eu vou olhar, primeira coisa, é uma função quadrática. Para eu saber quando a função quadrática é positiva ou negativa, assim como qualquer outra, eu vou achar quem são os zeros da função. Para achar quem são os zeros, é achar quem é o x que anula a função. Bom, então eu pego essa expressão aqui, coloco igual a zero, e aí eu tenho o que eu já tinha resolvido aqui já. Ó. Eu passo o 12 para lá, depois passa ele dividindo, vai ficar 4 dividido por 12. Divide por 4 em cima, por 4 embaixo, dá 1/3. Então, x² igual a mais ou menos raiz de 1/3. É isso aqui, né? Aí nós chegamos no mais 1 sobre raiz de 3 e o menos 1 sobre raiz de 3. Esses são os lugares onde a derivada segunda se anula. E essa função aqui tem a concavidade voltada para baixo. Então, nesse lugar aqui, entre o menos 1 sobre raiz de 3 e o mais 1 sobre raiz de 3, a imagem é positiva. Quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Do lado direito lá, a imagem é negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo x e a concavidade é para baixo. Então, se do lado de cá a concavidade é para cima, do lado de lá a concavidade é para baixo, eu tenho aqui um ponto de inflexão. É o lugar onde a concavidade muda. A mesma coisa do lado de cá. Do lado de cá ela é negativa, então a concavidade aqui é para baixo. Ali é para cima, ela é assim, né? Então aqui é o ponto de inflexão, eu tenho no menos 1 sobre raiz de 3. Olhando as informações que nós obtivemos até agora, nós chegamos nesse gráfico. Por quê? Aqui no menos 1 e no mais 1 são as raízes dessa função que está colocada aqui. No 0 tem um ponto crítico com valor mínimo menos 1. E no 1 sobre raiz de 3 e menos 1 sobre raiz de 3 tem os pontos críticos, os pontos de inflexão, onde a concavidade muda de sinal. Aqui você respeita isso aqui, ó, entre menos 1 sobre raiz de 3 e mais 1 sobre raiz de 3, a boca é para cima, aqui é vermelhinho, e à direita a boca é para baixo, à esquerda a boca é para baixo também. E o nosso limite, quando você pegar a função 1, menos 2 sobre x² mais 1 e mandar o x ou para mais infinito ou para menos infinito, esse termo aqui vai para zero, então o limite vai ser 1, tanto se você for para mais ou para menos infinito. Então, aqui na altura aqui, a altura vai ficar cada vez mais perto de 1, quando você vai ou para a direita ou para a esquerda. E aqui no meio eu tenho essa situação que foi colocada aqui, boca para cima aqui nessa faixa, boca para baixo do lado,
ponto de mínimo quando x igual a 0, valor mínimo menos 1. E pronto, é só isso. Não, mas tem um rajado aqui. Olha só, esse aqui é o exercício que a gente está fazendo há pouco, né? X quadrado menos 1, x quadrado mais 1. Nós achamos que o ponto de inflexão, inicialmente eu achei menos 1, tá vendo como é que a visão da gente, ela pode nos enganar, e é por isso que eu sempre insisto que imagem, ela produz uma ilustração, ela não prova nada. Você não pode olhar para a imagem e falar assim, o ponto de inflexão está no menos 1. Parece, mas é só quando você faz o cálculo mesmo que você descobre exatamente o ponto onde está. E aqui, por exemplo, esse ponto de inflexão está no 1 sobre raiz de 3. Então, se você colocar aqui assim, x igual a 1 sobre raiz de 3, SQRT de 3, ali é onde está, e aqui é menos, né? É naquele lugar ali é onde a função deixa de ter concavidade para cima e passa a ter concavidade para baixo. É nesse lugar aqui que está o ponto de inflexão, que foi encontrado e que você não daria para você encontrar isso aqui no olho, né? Você não vai bater o olho e falar assim, eu acho que muda de concavidade quando x vale 1 sobre raiz de 3. Ninguém faz isso. É preciso do cálculo por trás para dizer onde é que isso acontece.